Para a solução da questão, eu primeiro preciso destacar um triângulo equilátero. Observe, uma circunferência que passa pelo centro de uma outra com o mesmo raio, nós podemos formar esse triângulo associado à intersecção e aos centros. Mas veja que esse triângulo, ele é um triângulo equilátero, tendo em vista que a distância do centro até a minha circunferência é a medida do raio, a distância até a circunferência é a medida do raio, assim como a nossa distância da circunferência ao centro é a medida do raio. E sendo um triângulo equilátero, os ângulos internos medem 60 graus. Então, nós temos aqui ângulos de medida 60 graus e lados sendo a própria medida do nosso raio. E a figura apresentada na questão trabalha a parte desse triângulo equilátero. Veja, nós temos o ponto D, nós temos o ponto B, ponto C e o nosso ponto A. O quadrilátero formado simboliza o dobro desse triângulo. E se nós observarmos esse triângulo, ele está inscrito na circunferência em verde, com um dos seus lados sendo o diâmetro. Ou seja, o nosso quadrilátero está inscrito em uma semicircunferência, com um dos seus lados sendo o diâmetro. E com isso, nós temos um triângulo retângulo em cada uma das partes. Mas nós sabemos também, pelo enunciado, que o nosso raio mede 5, ou seja, essa medida vale 5, bem como a outra medida de B até o centro. Com base na nossa estrutura, que eu mostrei do triângulo equilátero, nós podemos perceber que esse lado do triângulo retângulo também mede 5. E com isso, eu posso determinar a medida de CD, através do teorema de Pitágoras. Aplicando Pitágoras nesse triângulo retângulo, nós temos que o valor 10 ao quadrado será o 5 ao quadrado mais o A ao quadrado. Ou seja, o A ao quadrado será dado por 100 menos 25, onde nós temos a medida 75. E o valor de A será a raiz quadrada de 75, que é o 5 raiz quadrada de 3. A área do retângulo é dado pelo produto de seus lados. O lado BC nós encontramos 5. O lado CD nós encontramos o 5 raiz quadrada de 3. Como eu tenho um retângulo, posso fazer base vezes a altura e com isso calcularmos o valor da sua área. A área do retângulo será a base 5 vezes a altura, que é o 5 raiz quadrada de 3, ou seja, 25 raiz quadrada de 3 unidades de área. Alternativa D.